Resposta é a alternativa D. O capitalismo originário está relacionado com a Revolução Industrial Inglesa. As nações que conseguiram se industrializar tinham como um de seus pontos fortes uma sociedade e trabalhadores que apresentavam destreza para a criação de formas de produção. Ou seja, o capitalismo originário veio na Inglaterra, começou na Inglaterra, tem sua origem na Inglaterra junto com a Revolução Industrial. E uma das características principais eram a destreza dos trabalhadores, que isso tem em todas as economias, que com formas e com possibilidades da criação de máquinas e equipamentos, que são as tecnologias. Agora, vamos dar continuidade aos estudos que iremos aprofundar um pouco mais o processo de industrialização do Brasil. A dinâmica do processo de industrialização brasileira se deu no século XX, principalmente nos anos 1930 aos anos 1970. A acumulação de capital ocorrida no setor cafeeiro proporcionou que a indústria de bens não duráveis, alimentos e têxteis, começasse a se desenvolver, e junto com esse setor, o mercado de trabalho passava a ser estruturado. Industrialização inconsciente e industrialização deliberada. Importante a gente fazer essa diferenciação entre a industrialização brasileira de forma inconsciente e a industrialização brasileira de forma deliberada. A industrialização inconsciente ela é tratada com mais cuidado no livro do Celso Furtado, Formação Econômica do Brasil. E ali ele está olhando para o início da década de 30, olhando para a política de defesa do café feita pelo Getúlio Vargas, no início do governo Getúlio Vargas. Tá? Durante a República Velha, né, antes de 1930, os governos já adotavam uma política de defesa do café, que estimulava-se a plantação de mais café. Tá? Essas plantações, no início da década de 30, tiveram sua maior colheita, no início da década de 30. É bom a gente frisar esse período, porque quando a crise de 29, os efeitos da crise de 29 estavam mais fortes no mundo inteiro. O Brasil, olhando para esse fenômeno, ele adotou medidas de compra e queima das sacas do café. Isso por quê? Isso para manter o preço. O café é um produto que sua variação está muito ligada à questão da oferta. Ou seja, a demanda pelo café ela não mexe muito no preço. Ou seja, se aumenta-se a renda de algum país, ele não vai utilizar esse aumento da renda para comprar mais café. Por isso, não há movimentação do preço do produto. Então, o preço do produto do café é controlado quase que exclusivamente pela oferta. E por isso essas políticas de controle da oferta, para não deixar, já que no início da década de 30 houve uma safra muito grande, para não deixar que o preço caísse tanto, o governo interferiu e comprou essas sacas e as queimou. Manteve-se o preço do café e manteve-se toda a economia cafeeira aquecida, né? Essa foi uma política com o objetivo também, que é importante frisar, de auxiliar essa oligarquia cafeeira no Brasil, não pensando em nada mais que isso, pensando em que os lucros da oligarquia cafeeira não caíssem. Só que o resultado disso teve um processo de industrialização inicial aí. E por quê? O café era o produto mais importante da economia brasileira e era o gerador da renda da economia brasileira. Você mantendo-se os lucros da economia cafeeira, você manteve-se também o emprego e a renda da economia cafeeira. Com a economia cafeeira, o complexo cafeeiro aquecido,
a demanda estava ativa, ou seja, os trabalhadores se mantiveram, a renda dos trabalhadores se mantiveram. Então, a demanda aquecida necessitava de alguns produtos, tá? Só que, com os efeitos negativos da crise de 29, nenhum país, dificilmente países europeus, Estados Unidos, conseguiriam abastecer essa demanda ativa aqui no Brasil. Alguns capitalistas comerciais do setor de café perceberam esse processo e acabaram por investir na indústria brasileira. Então, por isso que a gente diz que foi uma industrialização inconsciente. Tá? Industrialização deliberada. Isso está relacionado com o processo de industrialização brasileira no pós-Segunda Guerra Mundial, onde as ideias de planejamento econômico, de industrialização, eram bastante fortes, né? Isso foi legitimado pela CEPAL, que é a Comissão Econômica para a América Latina. A Comissão Econômica para a América Latina, ela é uma instituição, ela é um braço da ONU, e ela foi criada justamente para olhar para a América Latina, enquanto os olhos do mundo inteiro estavam voltados para a reconstrução dos países europeus. A CEPAL olhou para a América Latina com a afirmação de que é necessário reconstruir a Europa, mas a América Latina tem que ser construída. Então, um dos principais expoentes era o Celso Furtado, brasileiro, e Raul Prebisch, argentino, que delinearam algumas medidas para o crescimento da América Latina e o rompimento com as barreiras do subdesenvolvimento, tá certo? Um dos pontos altos da industrialização brasileira foi o Plano de Metas. Tá? O Plano de Metas no governo de Juscelino Kubitschek. As principais características desse plano. Foi um plano com 30 metas de infraestrutura, de indústria de bens de consumo duráveis e a meta síntese, que é a construção de Brasília. A meta síntese tinha por trás dela uma noção de desenvolvimento do interior do Brasil. Colocar Brasília no centro-oeste do país era uma forma também de expandir o país, expandir o desenvolvimento brasileiro. Tá? Outros pontos importantes que foi uma junção dos investimentos entre investimento privado, investimento estatal, investimento do capital estrangeiro. O capital estrangeiro com a entrada da indústria automobilística no país. Tá? Outros pontos fortes da industrialização brasileira é o período do milagre econômico e do segundo PND. Isso vale ressaltar que vivíamos em um período militar, o período da ditadura militar, um dos piores períodos da nossa política. Só que, por outro lado, houve um dos maiores crescimentos econômicos. Esse crescimento econômico no período militar houve de forma desigual. E por quê? Havia intervenção, por exemplo, nos sindicatos dos trabalhadores, intervenção, fechamento dos sindicatos. Então, a negociação entre trabalhadores e empresários, ela ficou muito prejudicada nesse período. Outro ponto que ajudou para a desigualdade durante o milagre econômico foi os índices de inflação foram manipulados pelo governo nesse período. Então, a hora de reajustar salários, eles sempre eram reajustados abaixo do índice real de inflação. Então, por isso, teve um processo de desigualdade na industrialização no período militar. Falando um pouco mais especificamente do período do segundo PND, foi um período que os investimentos na indústria de base do Brasil, a petroquímica, ou também a criação de hidrelétricas como a Itaipu, são características desse período. Isso
de certa forma, colocou o Brasil, na década de 80, em outro patamar de negociação e comercialização com os países europeus. Tá? Então foi um período muito importante de desenvolvimento econômico. No entanto, foi a custas de endividamento externo. Então a gente pegou muito de endividamento externo nesse período. O que, com políticas externas, a junção do nosso endividamento externo com políticas dos Estados Unidos de valorização cambial, valorização do dólar e aumento da taxa de juros, fez com que nossa dívida aumentasse muito. E isso desencadeou em uma crise fiscal, que é a crise fiscal nossa da década de 80. Tá? Aqui só para a gente olhar um pouquinho o PIB brasileiro nesse período, que a gente vê o pico de crescimento aqui durante o período do milagre econômico, né? E também taxas bem altas ali no plano de metas, na segunda metade da década de 50. E o Brasil, é interessante falar aqui, que foi o país que mais cresceu durante o século XX, né? Então isso é importante a gente comentar. Só que a partir da década de 80 houve transformações no mundo do trabalho, tá? E posteriormente, nos anos 1990, os ambientes de trabalho passaram por um processo de modernização. Tal processo ocorreu, em especial, devido à crise que se instalou em função do enfraquecimento do Fordismo e da queda da taxa de lucro das grandes corporações, que obrigou essas empresas a reduzirem custos e aumentar produtividade. O ajuste se deu via mercado de trabalho e a financiarização da economia. Lógica financeira iria conduzir as curvas de lucro, acumulação, crescimento e produtividade das economias capitalistas no sentido de recuperar a rentabilidade das empresas. Iniciou-se um período de baixo investimento e de elevação do desemprego. O regime flexível, que busca a produtividade, mesmo com elevado custo social, é um regime caracterizado pela relativa flexibilidade da organização e da produção. Esse regime acaba por resultar na elevação da rotatividade do trabalho, pois os trabalhadores passam a ser integrados e expulsos, conforme a necessidade do capital e do seu regime de acumulação. Sendo assim, o regime de acumulação flexível nada mais é do que a redução significativa do custo com o trabalho, por meio de sua desvalorização e da precarização de suas condições. Insegurança na renda e insegurança no trabalho. Todo esse processo, vale destacar aqui, traz uma insegurança na renda e no trabalho. Novas formas de contratação por tempo indeterminado, por tempo determinado de trabalho, trabalhos intermitentes, trazem uma insegurança no trabalho. E isso pode ser até ruim para os próprios industriais em um médio prazo. As pessoas ficam inseguras, já que os contratos são um pouco mais liberais, as pessoas não sabem se vão estar trabalhando em um médio ou longo prazo. Então, isso desestimula as pessoas, por exemplo, a consumir, a fazer algum tipo de financiamento de algum automóvel ou de um carro pela insegurança que não terão da renda ou do trabalho. É isso que traz essa insegurança do trabalho, desse mercado totalmente ou muito liberal, e isso atrapalha até mesmo a produtividade, porque toda a produtividade terá que ser escoada. Agora iremos ver uma questão para dar conta desse conteúdo que vimos nesse momento. Sobre as características da industrialização brasileira, assinale a alternativa correta. Alternativa A. Entre capital estatal, estrangeiro e privado nacional, esse último foi o que mais teve participação no desenvolvimento industrial nacional. Alternativa B. Os processos de desregulamentação nos mercados no Brasil foram exatamente concomitantes aos processos que ocorreram nos Estados Unidos e na Europa.
Alternativa C. Sobre as características da industrialização brasileira, podemos citar, dentre outras, intervenção estatal, planejamento econômico e endividamento externo. Alternativa D. Durante o século XX, a indústria brasileira se desenvolveu, porém com baixo crescimento do PIB. Alternativa E. Todos os processos de expansão da indústria na história da economia brasileira foram deliberados. Já voltamos com a resposta.